No vídeo anterior, nós abordamos as escolas literárias do realismo e do naturalismo, e ambas são escolas literárias que surgiram em contraposição às ideias e princípios do romantismo. Vamos ver que, dentre elas, surgiu também uma outra escola literária que também era contrária ao romantismo, e que ela também tem o seu lugar nos livros de literatura. E foi ela a escola literária do parnasianismo, que é o tema do vídeo de hoje. No vídeo de hoje, iremos compreender melhor o que foi o parnasianismo, seus movimentos, autores e principais características. Então, antes de mais nada, vamos começar com o que foi o parnasianismo. O parnasianismo inicialmente surgiu na França, no ano de 1866, com a publicação do livro O Parnasso Contemporâneo, do autor Théophile Gautier. A origem da palavra parnasianismo deriva de Parnasso, ou até mesmo de Monte Parnasso, que, segundo a mitologia grega, sabe-se que era uma montanha bastante elevada em que abrigava a residência de ninguém mais, ninguém menos que o deus Apolo e suas musas. Então, esse ambiente em que está um deus e suas musas seria o cenário ideal para os poetas adquirirem uma elevada inspiração para poder compor suas obras. Guarde essa informação, porque ela vai ser muito importante daqui para frente, e eu ainda vou tocar nela. Aqui no Brasil, o parnasianismo ele surgiu em especial lá no ano de 1882, com a publicação do livro Fanfarras, do autor Teófilo Dias. Se a gente for nos ater às datas e até mesmo fazer uma comparação, percebemos que o realismo e naturalismo surgiu quase que simultaneamente ao parnasianismo. O realismo e naturalismo em 81 e o parnasianismo em 82. Então vemos que eles são quase contemporâneos. Não, são contemporâneos, melhor dizendo. Entretanto, isso porque ambos eram movimentos emergentes, que eram contra os excessos do romantismo. Entretanto, o parnasianismo também era contra o realismo. Para o poeta parnasiano, a arte ela deveria existir por si só. Ela deveria existir de maneira independente de qualquer tipo de conexão social ou política, que vemos o total oposto no realismo. Por isso, o princípio que norteava a produção da maioria das obras do parnasianismo era totalmente permeada pela busca à perfeição estética de suas obras, até mesmo podendo ser traduzido no famoso dilema da arte pela arte, na qual a arte parnasiana ela era feita em prol da própria arte. Então ela tem uma busca muito inconstante por o soneto perfeito, que é os 2 quartetos e 2 tercetos. Ela tem seus parágrafos muito bem estruturados e que rimam entre si, dentre outras abordagens estéticas, que é muito priorizado dentro do parnasianismo. Com todas essas informações, fica até um pouco simples a gente definir quais eram as principais características do parnasianismo. Lembra que eu pedi para você guardar aquela informação sobre o monte e o poeta inspirado? Pois bem, essa parte que eu pedi para você guardar, ela se refere meio que aos poetas do parnasianismo, eles fazerem um real retorno, à literatura clássica. A forma clássica de escrever poesia, que era uma busca muito incansável pela perfeição, do soneto, as formas, os parágrafos, que rimam entre si e que têm uma linguagem bastante rica em palavras da norma culta. E essas são características muito presentes no parnasianismo. E o parnasianismo ele também se caracteriza por uma poesia descritiva. É uma poesia que vai descrever muito bem o ambiente e até mesmo os objetos que estão ao seu redor, já que também uma outra característica do parnasianismo é ele escolher objetos sólidos para poder descrever. E até a poesia que a gente vai analisar nesse vídeo se chama o vaso chinês, mas a gente chega lá. Temos no parnasianismo uma literatura que ela é muito preocupada na representação estética de suas obras, e até algumas vezes o conteúdo nem é tão prezado assim, mas o que vale é o cenário para que a poesia em si ela possa ser construída e consequentemente estruturada de uma maneira perfeita, ou até mesmo seguindo todos os parâmetros de metrificação e estrofização. E após a gente pegar no conceito do que é e um pouquinho do tempo histórico, agora a gente vai definir um autor. E o autor definido para poder representar o parnasianismo foi o Alberto de Oliveira, devido à sua grande representatividade, em especial do seu soneto que a gente vai analisar já já, que é o Vaso Chinês.
O vaso chinês inicialmente é um soneto, que para quem não se lembra do vídeo do arcadismo, ele é uma forma de escrita que se estrutura em dois quartetos e dois tercetos. Então vamos lá entender essa obra, O Vaso Chinês. Vaso Chinês, Dr. Alberto de Oliveira. Estranho mimo, aquele vaso. Vi-o casualmente, uma vez de perfumado, contado sobre o mármorelusídio. Mármorelusídio. Entre um leque no começo de um bordado. Fino artista chinês, enamorado. Nele pulseira o coração doentio. Em rubas flores, o sutil lavrado na tinta ardente de um calor sombrio. Mas, talvez por contraste à desventura. Quem o sabe? O velho mandarim, também lá está a singular figura. A arte em pintá-la, a gente acaso vendo-a, senti, não sei, como aquele chin de olho cortado e feições de amêndoa. Essa foi a leitura do vaso chinês. E por que nós definimos ela para poder representar esse momento do parnasianismo? Isso porque ele carrega muito a característica do parnasianismo, além, é claro, de ser um soneto. Ele tem uma preocupação bastante visível com a descrição do objeto. Ele, de certa maneira, descreve um pouco do ambiente, só que nem com tanta ênfase, mas ele nos dá um mapa perfeito do que seria esse objeto, no caso, o vaso chinês. E só com base no relato a gente teria muito bem como a gente teria propriedades para poder até mesmo desenhar o vaso que ele está falando aqui. Porque, por exemplo, se a gente for dar uma olhadazinha para o contexto desse poema, vemos que ele está falando de um vaso, de um fino artista chinês, emoldurado em um mármore luzido. Lembra que eu falei do termo dele usar normas muito cultas e até mesmo palavras raras? Temos isso aqui também. Quando ele se refere ao mármore luzido, que é no primeiro parágrafo, no terceiro verso, ele basicamente está querendo dizer do mármore brilhante. O mármore luzido seria basicamente uma outra forma da gente falar usando a norma culta da língua, mas basicamente seria mármore brilhante. E também temos outros aspectos que também vão detalhando um pouquinho mais da estrutura desse vaso, como em rubras flores, o sutil lavrado, o velho mandarim, também lá está a singular figura. Ou seja, um vaso que teria mais ou menos um esboço em mandarim, ou até mesmo de um velho. Como ele vai acentuar bem no último parágrafo. Caso a gente vendo-a, senti não ser como aquele chin de olhos cortados e feição de amêndoa. É muito interessante ver que a nossa cabeça ela cria a imagem do vaso conforme a gente lê. E isso é muito presente até quando a gente lê um livro. E a gente vai meio que construindo os personagens na nossa cabeça. A gente imagina quem seria tal personagem ou onde a história se passaria de acordo com a descrição do mesmo. Então aqui temos isso sendo feito com uma maestria muito grande para a época em questão. Então com isso, a gente vê que o parnasianismo ele é muito plural em várias de suas características e até mesmo em princípios, porque as suas principais características dentre elas são a preocupação com a estética, o objetivismo e o universalismo, o cientificismo positivista e até mesmo baseado em paisagens. Poesia baseada em paisagens, obras e mitologias da cultura grega clássica. Um culto pela forma e até mesmo a utilização de palavras pouco conhecidas, justamente para poder ter essa pegada mais formal, e a busca pela perfeição, né, em termos de metrificação e versificação de suas obras. Então, esse foi um movimento bastante plural em suas produções. E um outro detalhe, antes que eu venha me esquecer, o poeta que analisamos foi o Alberto de Oliveira. E ele faz parte ele com mais dois poetas, fazem parte de algo que é conhecido como Tríade Parnasiana, que é basicamente um grupinho de 3 poetas que eles são muito representativos, que são eles o Olavo Bilac, Alberto de Oliveira e Raimundo Correia. Ao ouvirmos parnasianismo e ouvirmos Tríade Parnasiana, sempre associa o nome desses poetas, Olavo Bilac, Raimundo Correia e Alberto de Oliveira. Então esse foi o vídeo. Aqui nós apresentamos as principais vertentes que envolvem tanto o parnasianismo quanto suas produções e autores, e a gente espera que o conteúdo aqui abordado tenha ajudado de alguma forma o seu acervo de conhecimento. E, novamente, esse vídeo é patrocinado pelo CNPq e faz parte de um projeto desenvolvido no IFMA Campus Codó. E temos o principal intuito de propagar ainda mais o ensino da literatura, nesse momento de pandemia. Então,
É isso, muito obrigado, você que ficou até o final, e até o próximo vídeo. A gente vai abordar o tema histórico e literário do simbolismo. Então, até lá. Tchau!